doutora Amanda Ferrari. Bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Queria começar com um vídeo bem curto e rapidinho. Se o pessoal puder colocar, por favor. Cuidado com o leite no olho. Pode transmitir gonorreia, clamídia e até o HIV. Se acontecer, primeiro lave os olhos com água corrente e não estéril. Depois, você deve me procurar para fazer uma avaliação e, se necessário, iniciando os ligados. Sou Ricardo Cores, médico infectologista, e segue aqui que eu vou continuar te alertando sobre os riscos da leitada. Bom, esse vídeo aqui, para começar, ele, claro, é um pouco para chamar a atenção de vocês, mas também é um pouco para quebrar esse nosso preconceito com relação ao médico no TikTok. É lógico que o Dr. Ricardo tem um posicionamento um pouco mais divertido, engraçado, tem um público-alvo aí bem específico, mas eu quero mostrar hoje para vocês que a gente não tem muita regra no TikTok. E é uma frase que eu gosto de dizer, é que não existe receita de bolo quando a gente está falando do TikTok. Então, por exemplo, o Dr. Ricardo, ele é médico e mestre em infectologia pela Unifesp, e ele tá ali no TikTok fazendo piada, mas de um jeito bacana para conscientizar. Ele tá falando com o público dele, com a audiência dele. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns vídeos, recortes, eu não trouxe os vídeos inteiros, porque a minha ideia aqui é trazer um pouco para vocês, explorar algumas possibilidades que a gente tem quando a gente está falando de criação de conteúdo em TikTok. 3 coisas que enchem as suas costas de espinha, que você não sabia. Eu sou a doutora Cíntia, dermatologista, e não, gente, não é só no rosto que a gente tem espinha. No corpo também. Primeira causa, whey protein. Então, a doutora Cíntia, eu acho interessante dela que ela é uma pessoa que grava em casa. Se vocês forem perceber, ela não tem nenhum tipo de estrutura. Então, é ela gravando, do jeito dela, ela bate palma, ela gesticula, ela não tem pose. Isso é interessante, ainda mais vindo de uma dermatologista, que a gente sabe que o padrão é que a gente se arrume toda, se vista toda, contrate uma equipe, e ela não, ela tá fazendo o básico, passando informação da maneira dela. O sabor se é levemente com sabor de... Só o cheiro, né? Mas vamos lá, sabor leve, doce de chocolate. Travou o vídeo, mas ela é uma pediatra que fez uns vídeos que bombaram na internet mostrando ela experimentando alguns medicamentos para criança. Gente, é muito engraçado. Se vocês tiverem depois um tempo, depois eu posso passar os arrobas para vocês darem uma fuçadinha. Mas o que é interessante nela é esse outro lado da moeda, né? Que pediatra dos seus filhos, ou algum que vocês conhecem da faculdade, enfim, já provou o remédio, sabe? Se o remédio é bom ou ruim, que criança vai tolerar ou não, enfim, também uma pegada um pouco mais caricata. Olá, precisa de um psiquiatra? Meu nome é Rita Jorge. Eu tenho doutorado pela Escola Paulista de Medicina. Então, essa é a Rita Jorge, ela é psiquiatra. Ela também tem feito muito sucesso no TikTok, não sei se alguém conhece. Mas é interessante também a gente perceber que são 3 pessoas completamente diferentes. Elas estão em 3 áreas da medicina diferentes. Elas se posicionam de maneiras diferentes e as 3 estão fazendo sucesso no TikTok. Mais 3 para vocês. Bom dia, pessoal. Terça-feira vamos começar a nossa cirurgia. Nós temos 2 casos. Primeiro, bem interessante, no empresário do Piauí. Aqui, vocês podem ver que não tem nada de especial, mas tem história, tem casos de pacientes e tem de um jeito descontraído. Ele está sendo filmado ali no conforto médico, então de um jeito um pouco como se a pessoa estivesse acompanhando ele no dia a dia. Um livramento. Você que também já passou por um livramento, sabe bem que essa gargalhada é tão forte quanto os prantos do passado, não é? Essa é uma psiquiatra chamada Clara, que ela comenta alguns casos, tanto de novelas, de filmes, e também casos reais, e explica o lado psiquiátrico da coisa, mostra essa explicação da saúde mental, do lado da saúde mental, bem bacana. Esse vídeo eu não sei por que não foi, mas é uma dermato entrevistando outras dermatos no Congresso Mundial de Singapura, do ano passado. Eu estou no Congresso Mundial de Dermatologia em Singapura e vou perguntar para alguns dermatologistas qual o ativo preferido deles para clarear manchas. Glycolic acid is a really important ingredient for fading. Enfim, só para mostrar para vocês que também mais 3 maneiras de você se posicionar nas redes sociais, que são completamente diferentes e as 3 pessoas estão fazendo sucesso. Isso aqui tudo, gente, é para tentar dizer para vocês que é o seguinte, na primeira edição do Speakers, o Walter Longo, ele falou uma frase que me marcou bastante, que é:
Se você não surfar na onda, a onda vai te levar. Não dá mais pra surfar na onda do TikTok. A onda do TikTok já tá levando vocês. Então, vocês já estão atrasados se vocês não estão no TikTok. Então, agora é pelo menos parar de levar caldo e começar a se desafogar um pouco, tá? Isso. E aí, aqui um toque que eu acho importante, que é o seguinte. Falar de doença é diferente de falar de aparência. E aí, quem fala de aparência, dermato, cirurgião plástico, oftalmo, que fala muito de procedimento, toma cuidado com isso. Eu teria várias referências aqui do que não fazer no TikTok também, mas eu acho que isso não é bonito e nem ético de ser mostrado. Então, eu vou mostrar um jeito bacana de você falar sobre outra pessoa de uma maneira ética. O Justin mostra o lado direito do rosto dele completamente paralisado. Inclusive, quando ele fala, dá pra ver que a boca dele puxa um pouquinho mais pro lado esquerdo, porque o lado direito dele está paralisado. Inclusive, é o lado que ele consegue piscar. O lado direito não está piscando. Isso acontece, ele explica no vídeo, você tem uma síndrome, que se chama Huntington, que é um vírus. É o vírus que causa varicela ou catapora, e quando ele é ativado pode causar herpes zoster. Atacou o nervo dele, e nesse nervo, que vai dar toda a força pro lado direito da face dele, ficou paralisado. Então, esse é um jeito bacana de você falar do outro de uma maneira ética. E só um ponto, um parênteses, para vocês prestarem atenção, acho que é super importante quando a gente está falando de outra pessoa ou comentando coisas, não é porque o outro tá na mídia que você tem o direito, ou talvez não seja nem o direito, mas que seja bacana você ficar falando da aparência dele, como aconteceu várias vezes aí, a gente viu com a Madonna, por exemplo, a galera falando da aparência dela depois dos procedimentos, ou outros famosos também. E aí, a pergunta que mais me fazem quando a gente está falando de criação de conteúdo é: eu não sei de onde tirar ideia. Isso é muito recorrente, as pessoas têm muita dificuldade em exercer esse lado criativo. E aí que entra um dos pilares para mim, que é a gente desenvolver o olhar do criador. Para criar, a gente precisa consumir. Eu queria saber quem tem TikTok, não a conta que você posta, mas quem tem o TikTok baixado hoje no celular, que consome TikTok. Não é nem metade. Quem não consome não vai conseguir criar. Então, baixem. Saiam daqui com o TikTok baixado e consumam. Consumindo, você vai conseguir criar referência para poder criar. Sem consumir, não tem criação. É viciante mesmo. Mas aí a gente tem que tentar olhar como um momento de trabalho também. Se você tá ali para pegar referência, para criar para desenvolver esse olhar do criador, ele precisa ter tempo para começar e tempo para acabar. Aí é muito da gente se policiar, eu sei que é difícil. Mas o TikTok tem uma coisa muito interessante, que ele tem um algoritmo muito inteligente. Então ele te entrega cada vez mais daquilo que você está consumindo. Então quanto mais você consumir conteúdos que você acha legal, mais ele vai te entregar conteúdos que são ali similares e mais você vai conseguir desenvolver esse tal olhar do criador. Mas sim, para criar, precisa consumir. Isso é uma coisa que eu preciso que vocês entendam, porque às vezes a gente acha que replicar um vídeo do Instagram no TikTok vai dar certo, ou, enfim, fazer a trend que tua equipe de marketing te recomendou fazer vai dar certo, e não. Você precisa não só entender o que faz sentido para você, mas também o que faz sentido para o seu público. E a segunda dica é ser constante. Parece óbvio, mas não é. Quem não é visto não é lembrado. E muita gente também pergunta sobre frequência de post. A frequência de post não existe, não tem regra. Tem pessoas que vão falar que postam 4, 5 vídeos no dia. Tem pessoas que postam um vídeo na semana. Mas dentro do que é possível para você e da sua realidade, mantenha uma certa constância. Constância é recorrência. Não tem uma regra. Mas seja constante dentro daquilo que funcione para você. Eu quero aparecer uma vez por semana, então eu vou aparecer uma vez por semana. Eu quero aparecer todos os dias, então eu vou aparecer todos os dias. Mas eu me comprometi a isso é uma parte do meu trabalho. Eu preciso ser constante. Ah, vai ter um dia ou outro que não vai acontecer? Tudo bem. É igual a academia. O que vale é ali o que você faz na maioria dos dias. E aí, falando um pouco sobre o Instagram. Ontem a gente teve a palestra do João Mena, eu estava aqui assistindo também, e eu achei interessante que ele pediu uma hora para vocês pegarem o lápis, a caneta
escreverem o roteiro. Então, ele falou que no Instagram a gente tem que ter a história do vilão, que a gente tem que contar ali, tem espaços, enfim, tem que apagar todos os stories. Aqui não tem receita de bolo. Aqui vocês não vão pegar o papel para escrever nada. A única coisa que eu quero que vocês peguem é o celular para baixar o TikTok, consumir conteúdo e desenvolver o olhar do criador. Só isso. Não tem roteiro. Você vai ter que entender o que funciona para você. Eu comecei com os vídeos justamente para mostrar para vocês que existem várias formas de fazer isso. Se eu tivesse aqui dando um roteiro para vocês, eu estaria sendo um pouco imprudente, talvez. E não tem sentido, não tem roteiro. Tem o que funciona para cada público e para cada pessoa. Você vai ter que encontrar isso, certo? O Instagram, ele vai continuar acontecendo, porque no Instagram é onde a gente converte. O Instagram ainda é onde as pessoas agendam consulta. O Instagram é onde a gente vende curso. O Instagram, se alguém tiver loja, é onde vende produto. O Instagram é onde a gente faz a conexão. Mas o TikTok é onde a gente faz o awareness. É onde a gente divulga a nossa marca, no caso pessoal. Ainda falando sobre o Instagram, é no Instagram que a gente provoca a autoridade. E é no TikTok que a gente provoca a nossa vulnerabilidade, que a gente mostra a nossa vulnerabilidade. E aí tem uma estrategista digital que chama Helena, que eu acompanho, que ela fala que a gente tem que ser 80% autoridade e 20% vulnerável. Porque a vulnerabilidade conecta. E aí, voltando de novo, ontem, na palestra do Caio, não sei quem lembra, ele falou do quão importante era a gente criar comunidade. E essa vulnerabilidade que ajuda a criar a comunidade. Então, o Instagram continua, porque é nele que a gente converte, é nele que as pessoas marcam consulta, é nele que você reafirma a sua autoridade, mas o TikTok, ele precisa existir para te fazer atingir outras pessoas. E aí, para terminar, eu vi que a Priscila falou praticamente a mesma coisa que eu vou falar agora, mas ela falou, se você começou pronto, você começou tarde, e eu digo, se você começou perfeito, você começou tarde. Então, comecem hoje. É hoje o dia.